Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Médico Especialista edição Aprovados. Aqui a gente conta a história dos nossos mentorados aprovados para inspirar você que está aí na preparação para a prova de título de especialista. Eu sou a Ravena, médica especialista e titulada e criadora da mentoria Médico Especialista, que tem como foco ajudar colegas médicos que já têm os pré-requisitos a passarem na prova de título de especialista, mesmo com pouco tempo para estudar. Atualmente já são 39 especialidades aprovadas pelo método. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu mentorado Cleiton Rufino. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Eu agradeço muito que você tenha aceitado o meu convite. Imagina, Vera, é um prazer estar aqui com você. Não podia de forma alguma deixar de aceitar. A mentoria para mim foi algo que mudou muito a minha forma assim de ver os estudos, né? E sem dúvida fez toda a diferença. Então, sou grato a você, sou grato à equipe e para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada, que demais. E agora conta aí pra gente de onde você é e em qual prova de título de especialista você passou. Então tá. Bom, na verdade, eu já fui de muitos lugares, né? Então, eu sou nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas eu vivi até os 18 anos em Catanduva, que é no interior daqui de São Paulo, né? Depois eu fui fazer faculdade de medicina lá em Marília, na FAMEMA. Depois trabalhei em algumas outras cidades, fiz pediatria em Rio Preto, na FAMERP, e fiz neurologia infantil na Faculdade de Medicina da ABC, em Santo André, né? Atualmente eu moro aqui em Alphaville, né, que é Barueri, então sou de todos esses lugares aí. E a prova, eu já tinha feito uma prova de título antes, né, que era a de pediatria, mas a prova de título que eu fiz a mentoria para estar fazendo foi a de neurologia infantil. Maravilha, Cleiton. E agora vamos voltar um pouco antes para a gente saber aí, entender sua trajetória na medicina até a prova de título. Mesmo a escolha da especialidade da pediatria e depois da neuropediatria. Então, como que foi para você escolher a sua especialidade? Você já tinha certeza desde o início da faculdade? Você decidiu na faculdade? Foi depois? Você ficou um tempo parado, mudou, trocou? Como que foi? Conta pra gente. Pois é, né? Quando a gente está na faculdade, às vezes a gente acha que a vida vai ser uma linha reta, né? Eu lembro que antes de eu entrar na faculdade, eu pensava, não, se eu entrar com tantos anos eu vou estar formado, e aí se eu for fazer especialidade, com X anos eu vou estar, né? A gente faz todo aquele planejamento e depois a gente vê que a vida não é tão reta desse jeito que a gente pensa, né? Quando a gente é jovem. Então foi mais ou menos assim. Quando eu estava na faculdade, eu quis fazer praticamente todas as especialidades com qual eu tinha contato. Então eu passava na medicina de família, queria ser médico da família, passava na ortopedia, queria fazer ortopedia, passava na cirurgia. Então foi uma coisa assim que, né, eu gostava de tudo, assim. Mas na época ali no sexto ano eu resolvi que eu ia fazer cirurgia, né? Então eu falei, vou fazer cirurgia e tal, mas eu queria sair de Marília, não que eu não gostasse, mas assim, 6 anos na mesma cidade, eu queria conhecer serviços diferentes e tal. Prestei alguns lugares fora e não passei. Aí falei, vou trabalhar, né? Cheguei a voltar para Catanduva, que é a cidade da minha família, fiquei uns 2 meses lá dando plantão e fui chamado para servir como médico no Exército, lá em São Vicente. Aí nunca tinha ido para São Vicente, né? Peguei o carro, botei na estrada, fui, passei em São Paulo, peguei lá os papéis do Exército e cheguei em São Vicente assim, sem nem ter lugar para morar, nada. Cheguei no quartel, ó, me apresentei, né? E aí servi por um tempo lá em São Vicente, comecei a dar plantão, e aí dava plantão de porta, de UPA, do que aparecesse, né? E nesses plantões eu fui percebendo que eu gostava mais de atender criança do que de atender adulto, né? E fui vendo, tive contato com algumas pessoas que faziam cirurgia também, e eu fui vendo que era uma coisa que eu achava que eu gostava, mas isso é algo que, quando a gente está escolhendo a especialidade, muitas vezes na faculdade a gente não percebe. O estilo de vida de quem faz cirurgia não era um estilo de vida que eu gostava. Então, eu achava a especialidade interessante,
mas eu não queria ficar de plantão, ficar muitas horas em pé, né? Ficar tendo que passar visita em hospital e tudo mais. E aí eu falei, Cleiton, eu acho que não é por aí, né? E trabalhei 2 anos, então fiz um ano de exército, depois trabalhei mais um ano dando plantão. Nessa fase eu já tinha voltado para Marília, que eu tinha começado a namorar a Rê, né? Então eu fui para lá para a gente ficar mais próximo. E foi aí que eu resolvi, falei, não, vou prestar pediatria, né? É algo que eu gosto muito, eu gosto de lidar com crianças, eu tenho uma certa facilidade para lidar com as mães, com as famílias, que é uma coisa que quem não gosta de pediatria, né, fala, é muito difícil e tudo mais. Para mim é um prazer. E foi aí que eu decidi pela pediatria, né? Aí prestei em vários lugares, acabei decidindo por fazer lá na FAMERP e foi maravilhoso, né? Foram 2 anos assim de muito aprendizado, era um hospital muito grande, a gente tinha contato com muitas subespecialidades, é, mas a princípio a minha ideia era ser pediatra geral e fui. Então depois que que eu terminei, né, a pediatria, a Renata estava se formando na faculdade e a gente prestou um concurso em Santa Bárbara do Oeste. Ela para clínico e eu para pediatra. E aí nós passamos e mudamos para lá. Mudamos para Americana, que é uma cidade do lado. E falamos, vamos trabalhar por lá. Aí acabei indo para Piracicaba, que é uma cidade maior, né? Ali próximo. Entrei na Unimed, abri consultório e tudo mais. Graças a Deus o consultório deu super certo. Eu tinha mais de 1.400 pacientes, assim, em 2, 3 anos de consultório. Aí fazia de tudo. Fazia sala de parto, fazia plantão, fazia consultório. Já estava bem estabilizado. Vocês E ficaram quanto enquanto tempo lá em isso, Piracicaba? a gente ficou 4 anos em Piracicaba. 4 anos em Piracicaba, 4 anos. legal. Enquanto isso, a Rê resolveu fazer residência, né? Porque ela tinha se formado e também foi trabalhar. É, E ela foi fazer residência de clínica médica em Jundiaí, que era 1 horinha de distância de Piracicaba. Então a gente ficava na estrada, assim, né? Então, final de semana ou ela vinha ou eu ia. Durante a semana eu sempre ia de quarta-feira para lá e tal. Nessa época eu diminui um pouco os plantões. E aí ela falou, Cleiton, eu vou fazer uma subespecialidade, né? Você é pediatra, né? Na pediatria dá para fazer só pediatria e ter um consultório, né? E desenvolver legal a carreira. Mas eu, na parte da clínica médica, eu entendo que sem fazer uma segunda especialidade é difícil da gente se estabelecer fora do hospital, né? Porque ela também, apesar de gostar de hospital, não queria depender de estar só nesse cenário, né? Ela também gosta muito de consultório, de ambulatório. E aí ela falou, vou fazer endócrino. Eu falei, ok, né, vamos lá. Eu estava muito bem estabelecido lá, então a princípio não era uma ideia, assim, fazer outra especialidade. A minha ideia era continuar onde eu estava, né? E até que veio a Covid, né? A Covid mudou muito, né, a vida da gente, né, de todo mundo. Então, Com certeza. fechou tudo, veio aquele lockdown. Eu acabei fechando pouco tempo o consultório, porque foi uma época que as famílias tinham muito medo de levar as crianças em hospital também, né? Então eu tinha muita demanda dos meus próprios pacientes para a criança ser atendida no consultório, né? Então a gente fez as medidas que precisava, tudo direitinho, deu um espaçamento maior entre as consultas, eu continuei trabalhando, mas eu peguei Covid logo no começo, assim, a pandemia começou acho que em março, né? Março, abril. Março de Em maio eu 2020. já peguei Covid, né? E eu sou asmático, então não foi um caso gravíssimo, mas não foi tão tranquilo, né? Eu saturava mal, fiquei, né, muitos dias em casa, não precisei internar, mas Deu um deu um susto. sustinho ali, né? Então, aqueles 14 dias que eu fiquei isolado dentro do quarto, eu parei para pensar, falei, vou fazer uma subespecialidade também. Não vou, não vou ficar assim, porque Jundiaí era muito pertinho, mas a gente não sabia onde a Rei ia fazer endócrino, né? Então, pensei, gente, não vou ficar 2 anos separado dela e tal, vou fazer alguma coisa também. E aí, neuro é uma especialidade que eu sempre gostei, que eu sempre achei muito interessante, né? E eu percebi que era uma especialidade que tinha uma carência muito grande, assim.
no mercado, em todos os lugares. Das subespecialidades pediátricas, é a que é mais difícil de você achar especialistas, né, pessoas formadas. E eu percebia isso lá em Piracicaba. É uma cidade grande, né, é uma cidade do interior, mas grande, e que tinha 4 neuropediatras apenas, sendo que 2 já eram muito idosos e estavam em final de carreira, né? Então a gente tinha 2 neuropediatras. Eu lembro que era muito difícil eu conseguir encaminhar uma criança para o neuropediatra, e havia uma demanda muito grande, né? Porque foi uma época em que o autismo estava começando a dar esse boom, né? A ter esse aumento muito grande de prevalência. E eu percebi que tinha uma carência realmente muito grande de profissionais nessa área. Foi aí que eu resolvi, falei, então eu vou prestar neuro, tá? Então você vê que foi uma trajetória que não foi tão retilínea, né? Eu me formo em 2012, trabalho 2 anos, depois faço pediatria, depois trabalho 4 anos como pediatra geral, então eu acabo tendo essa bagagem da pediatria geral também, né? Para depois me encaminhar aí para a parte da neuro. Que legal! E isso também mostra, né? Porque a primeira coisa que você comentou foi gostava de tudo na faculdade. Isso mostra um grande interesse mesmo, porque eu acho que muita gente entra achando. A gente entra com uma ilusão, né? De achando que a gente quer alguma coisa mesmo, ou até passa um tempo assim, mas eu acho que tem gente que não aproveita cada especialidade por já ter na cabeça que quer tal coisa. E às vezes deixa de ter a boa impressão de cada especialidade que a gente passa. E você foi o contrário, porque você foi quase que querendo cada coisa que ia passando, né? Por interesse mesmo, por curiosidade. Eu acho isso muito importante, porque é o jeito da gente absorver melhor. Afinal de contas, na faculdade, a gente passa, a não ser as grandes, né? Clínica, pediatria, GO, mesmo cirurgia, mas a gente passa muito pouco tempo na subespecialidade. Então, realmente é muito difícil a gente chegar nessa decisão da especialidade tão logo, né? Ou ter tanta certeza. E para você, pela sua trajetória, o tempo foi fundamental, né? Ele foi fundamental para mostrar que não tinha nada a ver com cirurgia, era pro lado de pediatria, não era nada de adulto, era pediatria. Daí você falou, não, é pediatria, vamos que vamos. Tava super feliz como pediatra, o negócio indo super bem. Mas depois as coisas foram amadurecendo até que escolheu. E que sorte, né? Que sorte de todos os pacientes seus, de todas as famílias. As coisas aconteceram desse jeito para que você tomasse essa decisão. Muito legal mesmo. Então, eu tive colegas na faculdade que às vezes já entraram com essa mentalidade que você falou. Ah, eu vou ser psiquiatra. Então a pessoa às vezes, tenho que passar na cirurgia, tenho que passar na GO e tal. Eu já era aquela pessoa que eu entrei com 18 anos na faculdade, eu, graças a Deus, não precisava trabalhar, né? Então eu podia me dedicar só a fazer a faculdade. Então eu morava em frente ao HC, lá em Marília, eu ia lá de madrugada pedir para me ensinar, no primeiro ano, assim, me ensina a dar ponto, né? Me ensina a ver raio-x de tórax, aquelas coisas, né, que é muito E de aí quem está aprendendo. começando mesmo, pegava carona com a Kombi da faculdade para poder ir assistir parto no hospital materno. Então, assim, eu era desses, rato de hospital mesmo. E como você disse, na faculdade a gente passa muito mais nas especialidades básicas e menos nas subespecialidades, né? Então, na FAMEM, apesar de ser uma faculdade grande, de ser referência para uma região grande, neuropediatra, na época que eu fiz faculdade, tinha uma só, né? Então era um ambulatório da pediatria que a gente passava uma vez a semana ali por um mês, né? Então a gente não tinha esse contato tão grande. E foi na pediatria e exercendo a pediatria que a gente vai começando a perceber essas nuances, a conhecer, né? Então, eu acho que não adianta ter pressa, né? A vida ela vai se encarregando de levar a gente para o lugar que a gente precisa estar. Exatamente, exatamente. E fora que o que é mais comum acontecer é as especialidades ou mesmo subespecialidades que na nossa faculdade tem maior evidência, ou tem um professor que nos inspira muito, costuma, né? Eu tava falando isso até com a Rê, costuma que muita gente da própria faculdade vai para aquela especialidade. E você escolher uma especialidade por conta do tempo e por conta da experiência que a pediatria foi trazendo,
Sendo que na faculdade tinha, mas não era tanto uma evidência. Então a sua evidência veio de fora, do dia a dia mesmo, né? E outro É, ponto interessante foi esse negócio que você comentou da clínica e da pediatria, porque é muito verdade. A gente faz clínica médica e não dá para ficar como clínico. A gente precisa da subespecialidade no caso do adulto, embora a clínica seja muito importante. Ao sim. contrário da pediatria. A escolha da subespecialidade, tipo, já é muito bom a pediatria, né? Ela é uma excelente especialidade, mas a escolha de se subespecializar depois pode vir com o tempo, como foi com você. Exato. E você veja que na pediatria, na maior parte das subespecialidades, é muito comum a pessoa continuar fazendo pediatria geral depois, né? Então, por exemplo, a pessoa é pediatra e faz pneumo, faz alergo, faz gastro, a maioria dos colegas acaba continuando com a pediatria. Então, olha, faço pediatria e faço gastro, faço pediatria e faço alergo. Agora na neuro não. Na neuro eu até achava, né, quando eu comecei, que fosse dar para manter, né? Não, vou continuar fazendo pericultura, pediatria e tudo mais. Mas não conheço nenhum neuropediatra que consiga de fato manter, sabe? Primeiro A porque demanda é existe uma muito grande, demanda, né? né, muito grande assim para neuro, né? Então a gente já sai da residência trabalhando muito. E segundo, que também, como é uma especialidade muito peculiar, né, que não tem tantas coisas em comum assim com a pediatria, é difícil de você se manter atualizado da maneira que a gente quer, né, se manter atualizado em tudo, nas duas especialidades. Então, Boa apesar de mesmo. gostar muito da pediatria, acabei que depois que eu terminei a neuro, não atuei mais como pediatra geral, agora só como neuro mesmo. Perfeito. E eu acho que o que a gente quer, na verdade, quando a gente faz essa subespecialidade, é um pouco disso, né? A gente traz a bagagem da especialidade maior, da especialidade mãe, digamos assim, mas o que a gente gostaria é ficar só na especialidade mesmo, né? Então, que bom que a neuro é uma especialidade que permite isso para o pediatra, né? Porque isso é muito importante também. Porque também você não vai ficar 2 anos fazendo uma nova residência, prestar uma nova prova de título, né? Isso tem custo, né? Tem custo de tempo, tem custo de financeiro, né? Que você fica sem trabalhar e tudo mais, para continuar fazendo só o que você já fazia, né? Então faz sentido, realmente. Exatamente. E conta pra gente, Cleiton, qual foi seu pré-requisito para a prova de título? Pensando que tem residência, estágio de especialização e tempo de atuação. O meu foi estágio de especialização, né? Quando eu fui prestar, a Renata estava prestando endócrino, né? E ela falou, olha, eu vou prestar residência e vou prestar estágio também, porque tem lugares que tem, né, vaga de estágio e é a mesma formação, né? E eu falei para ela, não, eu acho que eu não vou prestar estágio. Eu não acho justo isso. Porque, falo, como assim, né? A gente faz a mesma carga horária da residência, faz tudo direitinho e tudo mais, e depois você não consegue ter o RQE direto, né? Você ainda tem que fazer uma prova e tal, né? E Não assim, ganha tem alguns bolsa serviços. pelo tempo, né? Porque é Exato, exatamente a mesma coisa. exato, não ganha bolsa. E assim, tem lugares que até a pessoa tem um day off, né? Que tem uma diferença ali e tudo mais. Mas no ABC onde eu fiz, não tem. É exatamente a mesma coisa, né? E Quantas que é uma vagas coisa que tinham de residência e de estágio? tinha duas de residência e uma de estágio. Então E eu uma tinha de duas estágio. colegas que era residência e eu era estágio. E não era a mesma prova. Eu não prestei a prova de residência lá do ABC, porque a gente estava prestando muitas cidades diferentes, né, e tal, e ia ficar muito corrido para sair, acho que de Botucatu para chegar lá, então eu acabei só prestando a de estágio. E neuro é uma especialidade que tem pouquíssimas vagas, né, em todos os lugares, assim. Primeiro que são poucos serviços que tem neuroped, né, e nos que tem duas vagas, uma vaga, né, então no meu caso era vaga de estágio. E aí ela falou: eu vou prestar, porque é a especialidade que eu quero, por que não, né? Aí eu fiquei pensando, falei: não, então eu vou prestar também. Aí, mas isso foi bom, por quê? Porque eu já entrei na especialização ciente das regras, né? Então eu já sabia disso. Cleiton, você vai fazer 2 anos de especialização
e quando você terminar, você vai prestar a prova de título, né? Se você passar, ok. Se você não passar, você vai prestar de novo até passar, né? Então, para mim, não tinha essa possibilidade de não passar, de não fazer a prova de título, né? Eu já entrei sabendo que seria necessário, e eu lembro que, assim, tem alguns serviços em que existe uma cobrança muito grande do serviço, né, da especialidade, para que você preste o título, né? E a Rê, ela fez endócrino lá no ABC também, na mesma faculdade que eu. E eu lembro que ela, na endócrino, existia assim, uma obrigatoriedade, né? Ó, todo mundo que faz aqui, independente de ser residência ou estágio, tem que prestar e tem que passar na prova de título, né? Então tinha essa cobrança dos chefes. E na neurologia infantil não tinha essa cobrança, né? Tanto que a gente tinha até preceptores que não tinham feito a prova e que são excelentes profissionais porque não fazia tão parte da cultura da nossa especialidade ali naquele serviço. Sei que tem outros serviços que também tem essa cobrança, né? E eu lembro que no primeiro dia de residência, uma quarta-feira, eu virei para os meus R+, e falei, quem dos chefes que tem título, né? Que fez a prova, assim, mais recente? Aí eles falaram, o doutor Rafael, ele, eu sei que tem título. Aí eu cheguei no primeiro dia no ambulatório dele e falei, ó, eu quero prestar a prova de título. Eu Decidido. preciso, eu preciso de dicas, eu preciso saber como que é essa prova e fazer e tudo mais, porque eu entrei para isso, né? É Não isso só para aí. isso, mas com esse objetivo. E aí ele falou, não, calma, você está começando agora, é o primeiro dia, né? É só você fazer a residência direitinho, que dá tudo certo e tudo mais. Mas não me contentei com essa resposta, não. Porque a Maravilhoso. gente, porque a gente sabe, Ravena, que não é só fazer direitinho, né? A Exato. prova é uma coisa muito diferente de você ser um bom profissional, né? Com certeza. Então, eu conheço, assim, excelentes neurologistas que são muito bons na prática, que eu falo, nossa, olha, se eu precisasse levar um filho, eu levaria nesse médico, e que às vezes a pessoa na prova não vai, né? Não vai bem e tudo mais. E conheço também, na prática mesmo, pessoas que eu virava e falava, não, essa aí não, né? Esse aqui não tem condição. E que a pessoa passa, né? Por quê? Porque você passar na prova de título não quer dizer que você é bom médico, né? E você não passar não quer dizer que você é um profissional ruim, né? Isso que eu acho que a mentoria fez muita diferença, assim, na mentalidade, que é de tipo, olha, você está se preparando para esse desafio, né? Não importa o profissional que você é ali no seu dia a dia, você tem que estudar direcionado para fazer a prova, né? E aí foi por isso que eu já quis começar desde o primeiro dia, já ir atrás das coisas para, né, para me direcionar nesse caminho. Perfeito, e por isso, e isso tem a ver com clareza também, que a Rê comentou também, que ela tinha uma colega que acabou que não tinha essa clareza quando ela entrou. Porque, na verdade, no dia a dia, vamos falar a verdade, é tudo igual. Ninguém quer nem saber quem é residente, quem. É tudo a mesma coisa. Para o Sim, chefe é tudo sim. igual, para todo mundo é tudo igual, e isso é muito importante. Mas a clareza dessa necessidade no final, você já entra preparado e entra com uma outra visualização daquilo, né? Do que Sim, fazer. E é o que você comentou. Às vezes a pessoa é excelente profissional, só que ela não tem a manha do negócio da prova. Ou ao contrário, ela até, né, não é aquela coisa tão assim, mas é a pessoa que tem a facilidade de fazer uma prova. Então, assim, quando a gente consegue aproveitar os dois mundos, que é aproveitar aprender a fazer a prova, mas ao longo desse caminho também aproveitar o que a gente está estudando para o nosso dia a dia, embora tenha coisas que são que não são do dia a dia, né? Mas o que a gente puder aproveitar para melhorar a nossa formação, acho que as duas coisas juntas fazem muita diferença, né? ajuda demais, né? Eu sempre falo que, lógico, a residência faz toda a diferença. Você tá ali 60 horas semanais por 2 anos, vivenciando mesmo na prática os atendimentos e tudo mais, faz diferença demais. Mas eu tenho assim a nítida clareza de que eu me tornei um especialista muito melhor por estudar para a prova de título
do que eu seria se eu não tivesse, né, isso em mente, não tivesse essa obrigação já desde o início, né? Porque eu percebia coisas, principalmente essas coisas que você, né, colocou de, às vezes é um rodapé, às vezes é uma doença muito rara, é algo que a gente não vê tanto no dia a dia, e que eu tenho certeza de que se eu não tivesse me preparando para a prova de título, eu não teria estudado, né? Por quê? Porque a gente vê muito pouco mesmo durante a residência. E se você não senta, não pega o livro, não estuda, não faz um estudo de uma forma bem sedimentada, você acaba não vendo. Fica de E lado. aí o que exato, acaba deixando de lado. E por mais que a gente pense às vezes, nossa, mas isso é tão raro, eu nunca vou ver isso na vida e tudo mais, por que eles cobram isso, né? É injusto. Mas não acho que é injusto, porque o especialista, ele tem que pelo menos conhecer, mesmo aquilo que é raro, né? Eu tinha um professor que ele falava, olha, o especialista ele pode errar, mas ele erra perto do alvo, né? Então, às vezes Exatamente. a pessoa que não é especialista, ele vai pedir exame para tudo quanto é coisa e tudo mais e tal, até ver se alguma, né, se alguma flecha chega perto Pega. ali. Especialista não, né? Para você ser especialista numa determinada área, mesmo aquilo que é muito raro, você tem que pelo menos conhecer para você suspeitar e poder fazer a investigação da forma correta, né? Exatamente. Então, Essa é a outra camada da prova de título, né? Porque a gente não tá fazendo mais uma prova que é um pouco mais geral, que a gente fez a vida inteira, que seria de vestibular, residência, ou mesmo da subespecialidade, que entra a especialidade mãe, digamos assim, né, como um todo, mas a gente tá fazendo uma coisa para se intitular especialista. Então é natural, porque quem que você espera que tenha, né, esse conhecimento? É óbvio que a gente não se torna PhD em todos os assuntos. É óbvio que num caso difícil a gente discute, a gente estuda, mas a grande questão é o que você comentou. Eu posso até errar, mas eu vou errar perto do alvo. Eu vou errar sabendo o que eu tô fazendo, sabendo o que eu tô pedindo, né? exatamente. Então, eu falo que essa coisa de cobrar rodapé, cobrar doenças um pouco mais raras e tudo mais, numa prova de generalista, ok, eu acho que não deveria acontecer. Mas é uma prova de título de especialista, né? Então, não tem como a gente reclamar disso, né? Não tem. E a E eu- profundidade é outra. Não adianta querer comparar com nenhuma outra prova. A profundidade da prova de título é outra. Tanto que é por isso que eu sempre bato. O pessoal sempre fala assim: não, às vezes dá para estudar só por questão. Questão é a chave. Questão é maravilhoso. A gente tem que estudar por questão. A gente tem que entender do que se trata. É excelente. Contanto que a gente, né, traga isso para uma revisão ativa e tudo mais. Tenha sentido. Mas a teoria, ainda assim, é muito importante para a prova de título. Porque às vezes você não tem uma questão que depois você vai contar pra gente, mas eu acho que foi até bem parecido com o seu caso da prova prática. Às vezes você nem tem tanta questão daquilo, ou pede um caso diferente ali, mas é justamente para ver como você se comporta frente, sendo um especialista, como que você se comporta naquela doença que vem, né? E nem sempre a gente vai ter questão de todas os assuntos, de todas as matérias, e muitas vezes a gente tem que aprofundar na teoria mesmo, que faz parte do jogo da prova de título. Inclusive, até foi bom você falar da parte das questões, né? Porque foi uma dificuldade ali para mim também, né? Eu brinco que quando eu cheguei tudo era mato, né? A, a neurologia Tudo. infantil, Um ponto importante, tudo. vou até te cortar, desculpa aqui, mas um ponto Pode importante. falar. Cleiton, tinha cursinho da sua prova, da sua especialidade? Não tinha cursinho. Tem E deu isso para também, estudar né? mesmo assim? Deu, opa! É uma dificuldade, né? De muito, porque assim, as especialidades que tem mais número de pessoas prestando, geralmente tem cursinho, né? Então a cardio tem cursinho, a pediatria tem cursinho, a endócrino, né? Agora, neurologia infantil, né? Que você vai ver assim, tem pouquíssimas vagas. Se você pegar o Brasil inteiro, é poucas vagas, é uma, duas vagas em cada serviço. E boa parte dos serviços que tem pediatria não tem neurologia infantil. Não existia cursinho, né, na época. E outra coisa, outra dificuldade também, a sociedade ela não libera as provas. Né? Então você tem sociedades que libera a prova depois e tudo mais.
então não libera, não tinha prova anterior para eu estudar, né? E aí eu falei, gente, mas não é possível, deve existir, né? De alguma forma. Não E é aí possível, eu, alguém tem que ter alguma coisa. alguém tem que ter alguma coisa, né? E como eu disse, no meu serviço não era usual assim as pessoas prestarem. Então, esse chefe meu tinha prestado muitos anos atrás, então não tinha mais a prova. E eu comecei a ir atrás de pessoas que pudessem ter, né? Aí, descobri que tinha um residente que tinha terminado alguns anos antes de mim, que tinha prestado o título também. Mandei mensagem lá para ele. Peguei o número dele no grupo da residência e mandei mensagem. Falei, viu, você tem a prova? Ele falou, olha, eu tenho a minha, né, de quando eu prestei. Que eles deixaram eu levar o caderno, tá aqui comigo. Se você quiser, eu te Ah, eu ia mando as perguntar se era fotos. prova mesmo ou se era um recordatório. Não, ele tinha a prova mesmo, porque quando ele prestou, não era online, era prova de papel, né? Daí E levou. eles deixaram levar. E aí Ainda eu bem. tinha. Eu comecei com isso. Era fotos, né? As fotos da prova, a prova tudo feita. É, gabarito e vamos lá, vamos tentar, né? E aí todo mundo que eu conhecia e que eu encontrei, eu fiquei assim uns meses só com aquela prova. E todo mundo que eu conhecia e que eu encontrava que era da área da neurologia infantil, eu falava, viu, você fez a prova de título? Você conhece alguém que fez? E tudo mais. E fui conseguindo. Aí consegui mais uma, aí consegui outra. Aí eu conheci um residente de um outro serviço que era da Unifesp, e lá eles têm essa cobrança de todo mundo ter que fazer. Aí ele falou: não, olha, a gente tem um drive que tem mais algumas. E eu fui conseguindo, né, algumas provas para poder, enfim, me basear, que aí depois, né, eu comecei a mentoria e a gente tem um processo para construir o nosso ciclo de estudos, para definir o que é mais ou menos importante de ser estudado, e as provas são importantes nesse caso, e aí eu fui Exato. conseguindo ali resgatar mais provas ao longo aí desse Brasil, e de prova de pessoas do Nordeste, sabe? Que eu descobria fulano fez aquele ano. Eu entrava no Instagram, mandava um direct, falava, olha, você não me conhece, mas eu sou residente de neurologia, você Maravilhoso o pode me currículo, passar a mas é prova? essa E é a fui conseguindo diferença. assim. Essa é a diferença de quem decide e faz, porque tem gente que fica só na reclamação. Infelizmente é injusto mesmo. Pensar que a sociedade não coloca lá, que, né, poderia facilitar. Você teve que ir atrás de todo mundo, mas você conseguiu. Seja o recordatório, seja a prova, o que tinha de informação, e isso foi muito importante para você. Então, eu acho que, assim, infelizmente a gente tem que ter um certo pragmatismo, né? Quando a gente tá, assim, no jogo, né? Que é essa prova, eu falo que é um jogo, né? Então, a regra do jogo é essa. Ah, mas eu não concordo. O fato de eu não concordar não vai mudar a regra do jogo, né? Então, por Exatamente. exemplo, quando eu entrei para fazer estágio de especialização, eu não concordava de eu ser obrigado a fazer a prova para ter o RQE, sendo que eu fazia exatamente a mesma formação de quem a vaga era MEC, né? Então era a mesma formação, só a vaga que era diferente. Mas eu entrei sabendo que a regra era essa, então eu não vou brigar contra a regra, né? Eu vou atrás, né? Então é Exatamente. isso. E, inclusive, o que te motivou, então, inicialmente a prestar a prova, é porque você já tinha decidido que ia ser assim, vou fazer o estágio de especialização e vou prestar logo na sequência, que nem você comentou, se eu não passar na primeira, vou na segunda e assim vai. Mas Exato. depois, ao longo do tempo, você percebeu a diferença da preparação mesmo e quanto isso te tornou um especialista melhor, né? Por conta disso. Então, a Demais. motivação mudou ao longo do tempo, né? Antes era mais Demais. burocrática e depois ela se tornou uma coisa de desenvolvimento pessoal também, né? Exato, porque assim, por mais que a gente esteja acostumado a estudar, né? Eu falo que quem faz medicina, faz uma especialidade, faz uma subespecialidade, a gente está acostumado a estudar a vida inteira, né? Mas é aquilo que eu disse. Tem coisas que você só vai realmente estudar com afinco e com a profundidade que é necessária se você tiver uma obrigação ali, né? É aquela coisa, principalmente as coisas mais raras, né? Você pensa, ah, não, isso aqui é muito raro, eu não vou ver isso na minha prática, né? Isso aqui provavelmente só vai ali para um hospital terciário e tudo mais. Então você acaba deixando,
né? Agora, como eu sabia que eu tinha essa obrigação de ir bem na prova e eu sabia que a prova cobrava esse tipo de coisa, eu me forçava ao longo dos 2 anos a estudar com mais profundidade essas outras coisas também. Porque aquilo que é mais comum, que é mais prevalente, né? Então, por exemplo, na neurologia infantil, o que é mais prevalente atualmente é autismo, TDAH, transtornos de aprendizagem. Isso todo mundo estuda, né? Isso, assim, todos os especialistas estudam. Isso mesmo que você não estudar com tanto afinco, você vê muito no dia a dia. Então é aquela coisa que você na residência pega pela prática. Agora, para você ser um especialista completo, você precisa conhecer as coisas mais raras também. E essa obrigação, esse sentimento que eu tinha de, olha, Cleiton, você vai ter que passar na prova, com certeza foi um estímulo, foi algo que me fez estudar muito mais e que me tornou um especialista melhor, né? E também, assim, o processo de aprender a estudar de forma diferente, que a gente vai falar um pouco mais para frente também, me fez um médico melhor, porque a gente continua estudando depois da prova de título e o método que a gente aprende na mentoria para estar se atualizando, para estar revisando as coisas no dia a dia, é algo que eu levei para a vida, que até hoje eu continuo estudando dessa forma e eu não tenho dúvidas assim de que eu continuo sendo um profissional atualizado por conta disso. Ai, que demais, que legal. E inclusive eu lembro muito bem, você tinha acabado de fazer a prova, já tinha terminado, né, todas as fases. Daí eu lembro que chegou a segunda-feira, daí você fez assim, viu, eu tô achando muito estranho. Porque como assim eu não tenho hoje meus flashcards pra revisar, não foi? Eu lembro bem Foi, que eu você tava mandou mensagem, aqui. tô achando estranhíssimo. Tava naquele ritmo Exato. bom de estudo, né? A gente tava naquele ritmo de rever flashcard todo dia e de zerar os flashcards do aplicativo todo Todos dia, os dias. né? Você lembra quanto você zerava por dia? No final? Olha, variava assim de dia para dia, mas já teve dia de eu zerar 400 flashcards assim num dia, sabe? Nossa. E 400, 450. E aí tinha dia que era um pouco menos, porque o próprio algoritmo do aplicativo vai te dando aquilo que você tem que zerar, né? Isso é uma coisa que é muito legal também e que eu ensino para os meus pacientes, inclusive. Eu Que tenho muito legal. paciente com transtornos da aprendizagem, né? E eu ensino as técnicas de Perfeito. revisão e tudo para eles, porque é algo que, quando se fazia essa parte da repetição espaçada antigamente, com cartões físicos mesmo, você tinha que ter todo um. Gastar uma energia ali para definir o que você ia rever em cada dia, né? E hoje em dia, com o aplicativo, isso facilita demais, porque você não gasta essa energia de tipo, olha, ó, o que eu tenho que rever. Não, você abre o aplicativo e ele vai te dando o que você precisa, né? E Então, não é precisa maravilhoso. revisar tudo de uma vez só, né? Não sei se você Não. distribuía no seu dia a dia ou você pegava um horário e você fazia, porque tem muita gente que distribuía ao longo do dia. Ah, consegui revisar um pouquinho agora, tenho 5 minutos, já reviso. Como que era para você? Eu tentava revisar ao longo do dia, né? Então, eu tinha os meus baralhos, né, os meus decks, cada deck era uma matéria, né? Então tinha lá epilepsia, autismo, doenças neuromusculares, etc. E aí o que eu fazia? Ao longo do dia, eu ia tentando revisar aqueles que tinha menos flashcards, né? Então, eu lembro que epilepsia sempre era o que tinha mais, porque epilepsia é 20% da prova de neuro, né? Então, às vezes, eu tinha lá 120 cartões de epilepsia. E aí eu ia e via lá erros inatos do metabolismo, tinha 15. Aí eu pegava entre um paciente e outro, opa, vou zerar esse aqui que tem só 15, né? Aí chegava na hora do almoço, eu tava ali almoçando, falando, não, olha, esse aqui tem 30 cartões, dá pra eu zerar agora. E o que sobrava, no final do dia, eu tinha esse compromisso de zerar. Maravilha, maravilha. E como que era a sua rotina na época da preparação para a prova? Então você já, bom, você estava na residência, mas foi mais para o fim que você estava se preparando mais? Você dava plantão, já atendia lá na residência, consultório, como que era a sua rotina? Tinha Então bastante era assim, tempo, como que era? imagina, né? E isso é o que faz diferença também da gente ter método, né, para estudar, porque esquece esse negócio de, eu vou parar de trabalhar para poder
ficar só estudando, mas primeiro que quem pode fazer isso, né? Porque só se a pessoa for herdeira, né? E segundo que não dá, né, gente? Por exemplo, eu comecei a preparação, eu estava fazendo residência. Então eu tinha que ir na residência, né? Nos ambulatórios e tudo mais. Então, como que foi, né? No primeiro ano da residência, eu estudava em casa, assim, quando dava tempo, e eu acabava estudando muito mais voltado assim para o livro, de uma forma mais aprofundada para tentar construir uma base, né? E eu comecei a direcionar assim melhor mesmo, de uma forma mais intensiva para a prova de título, a partir do segundo ano de residência. Porque no primeiro ano, além de ter que dar conta de existir ali, né, dentro da residência, conhecer uma especialidade nova, voltar a estudar coisas da faculdade, neuroanatomia, neurofisiologia, farmaco, etc., eu estava buscando as provas, né? Então, assim, ao longo desse primeiro ano de residência foi quando eu fiz todo esse processo que eu falei de conseguir reunir as provas. Mas aí eu tinha que fazer a residência. Minha residência era em período integral, então a gente passava visita em hospital, enfermaria, UTI neonatal, UTI pediátrica, fazia vários ambulatórios, né? Então a gente tinha ambulatórios de praticamente todas as áreas ali dentro da neurologia infantil. Em Então era uma apenas três, residência né? Em apenas três em R3. apenas três, né? Então, por exemplo, hoje são seis lá, né? E na verdade, Cleiton, é porque aumentou o serviço. Não, os meus R- já foram seis. Porque eles viram que não dava para ficar só em três, né? Então abriu mais vagas. Então a gente fazia isso em três. Então, assim, a gente chegava no hospital 6h30, 7 horas da manhã para ver os pacientes, para poder passar a visita, depois ia para o ambulatório. Era de segunda a sexta, das 7 da manhã até umas 5, 6 da tarde, mais ou menos, né? E à noite a gente não dava plantão pela residência, mas eu era estágio, então eu não tinha bolsa, né? Então eu precisava dar plantão também para sobreviver. Então à noite eu dava plantão de pediatria, 1, 2 noites por semana, final de semana também. E o meu início aí de preparação para a prova foi aí, né? Foi nisso. Por quê? Porque eu Que terminava a legal. residência no final de fevereiro e no começo de maio já era a prova, né? Então não dava para começar no final de fevereiro, né? E também quando eu terminei a residência, eu já comecei a trabalhar como neuro. Então eu também já trabalhava praticamente todos os dias. Eu tinha acho que uma tarde livre na semana para resolver algumas coisas. Os outros, né, dias eu trabalhava todos e eu ainda dava plantão de pediatria também, né, à Ou noite. seja, não reduziu, não desacelerou em nenhum momento, pelo contrário, né? Foi Não, ficando com mais não. responsabilidade. O que eu fiz, o que eu consegui fazer foi, um mês antes da prova, eu passei os plantões noturnos. Então eu continuava trabalhando todo dia, né, de dia, mas eu passei os plantões noturnos para poder intensificar um pouco mais ali aquela reta final, né? Mas de parar de trabalhar para fazer prova, não, nem pensar, Não, né? não é a nossa, não é a realidade da gente que está prestando a prova de título. A gente antes Não, era, quando estava prestando, até quando você prestou a segunda residência, você já vivia essa realidade. Mas sim, até sim. na primeira, né? Mas no final das contas, a gente não é mais estudante profissional. A coisa muda completamente de figura, né? Principalmente Exato. nessa altura do campeonato. É. Quando a gente está prestando vestibular, por exemplo, a maioria das pessoas só estuda, né? Você não trabalha, você não tem que fazer as coisas. Agora, você vai prestar uma prova de título, você já é médico, né? Então, Já você é tem especialista, família. né? Porque a gente já é especialista, na verdade. Exato, É só exato. Então, para assim, depois fechar com chave de ouro, mas já é. Então a gente já tem responsabilidade do especialista, que é outro nível de responsabilidade, né? É outra é coisa. outra realidade, né? E você sentia que era possível ser aprovado nessa época, mesmo com essa rotina tão intensa? Como que você se sentia em relação à prova nessa época? Olha, eu confiava desconfiando, viu? Eu entrava com o seguinte pensamento, né? Eu tinha consciência de que era uma prova muito difícil, né? Eu até eu lembro, eu tenho uma prima que tá fazendo faculdade de medicina agora, e naquela época ela estava assim no colegial, pensando em prestar vestibular, né? Aí ela falava, mas essa prova que você vai fazer é mais difícil que o vestibular? Eu falava, nossa, velho.
Mas nem se compara. vontade. Exatamente, né? Então eu tinha consciência de que era uma prova muito difícil, mas eu confiava, né? E eu tinha muito dentro da minha cabeça aquela coisa, eu vou prestar até eu passar, né? E eu não vou perder nenhuma oportunidade. Então, mesmo se eu não me sentir preparado, eu vou fazer mesmo assim. Eu brinco que assim, se você prestar, tirando autoestima e dinheiro, você não tem nada a perder. Mas não Exatamente, só tem é? bagagem a ganhar, né? Mesmo que não dê Exato, certo. exato. Eu pensava assim, olha, eu vou prestar. Mesmo que eu não me sentir. Eu tinha colegas, por exemplo, que queriam prestar, falava, ah, não, Cleiton, mas esse ano eu não estudei o suficiente, eu acho que eu não estou preparado. E a gente nunca acha que está preparado, né? Eu tinha estudado muito, mas para mim, eu falava, meu, não estou preparado, né? E a gente sempre acha que não tá, mas presta mesmo assim. E eu já tinha isso muito bem construído, assim, na minha cabeça. Eu vou prestar, porque se eu não passar, pelo menos eu já tenho uma prova a mais. Né? Além da experiência de ter prestado a prova, de ter visto como é, eu já vou ter um caderno de prova a Um mais para poder caderno a estudar. mais para ajudar. E pode ter Exatamente. certeza que o pessoal que tá passando por essa dificuldade de não me sinto preparado agora, vou prestar depois, porque acho que passa na cabeça de todos nós. É um conforto nosso. Eu não estudei tanto, vou deixar para depois. Porque todo mundo quer fazer isso no final das contas. Mas o pessoal que se apega muito a isso e não muda esse mindset para vou lá e vou prestar independente, né? Que nem você falou, fora autoestima e dinheiro, o resto a gente dá um jeito e não tenho nada a perder. A gente vê que ano após ano a vida vai ficando mais difícil. E a tendência é que esse pessoal passe anos e anos e anos e anos e anos e não preste. Inclusive, tem uma boa parte de pessoas que entram na mentoria. Inclusive, teve até uma das nossas aprovadas de pediatria que foi assim. Ela ficou lá para trás, daí ficou passou muitos anos. Ela precisou, depois de muitos anos mesmo, assim, mais de 10, 15 anos, prestar a prova porque ela trocou de cidade. E não era importante para onde ela estava antes, mas era importante o título para onde ela foi. E aí ela teve que retomar, né? Para ela foi super importante, ela provou, deu tudo certo. Mas é isso, a gente vai empurrando com a barriga. E se você não está decidido que aquele é um dos objetivos principais daquele ano, vai passando, passando, passando e a gente não resolve. Vai ficando mais Exato. difícil, né? E, inclusive, uma coisa que às vezes a gente não pode se deixar levar é pelos simulados, por exemplo. Os simulados, eles são um parâmetro para a gente conseguir identificar as nossas dificuldades e ver no que a gente precisa trabalhar, o que está sendo ali um ponto fraco. Mas não dá para levar, por exemplo, em consideração, olha, eu não estou acertando o suficiente no simulado, então eu também não vou prestar, né? Por exemplo, a minha nota de corte era 70%. E eu lembro que no mês antes da prova, ali na reta final, eu fazia os simulados das provas anteriores e às vezes eu não chegava nisso, né? Então, batia uma insegurança assim de tipo, meu, se eu não tô conseguindo fazer, né, os 70 do simulado, eu não vou conseguir fazer na No prova, dia da porque eu vou estar mais prova. nervoso, porque, né, é uma prova e tudo mais. E não, depois, quando eu fui fazer a prova, consegui passar com folga, assim, fui bem acima do que seria o necessário para a nota de corte. Bem Então, acima, né? Bem acima, né, Cleiton? graças a Deus, Foi bem acima. Você lembra Então, quando você tirou? assim, eu acho que na primeira fase, a neuro é assim, são 3 fases a prova, né? Então, você faz a primeira prova, que é de múltipla escolha, e para você ir para a segunda fase, você tem que acertar pelo menos 60%. Eu, nessa primeira fase, eu acho que eu fiz 75 ou 76. Acho que depois com as revisões foi para 76. E aí, a segunda fase é uma prova multimídia, então normalmente são exames de imagem, eletroencefalograma, tomografia, ressonância, são sinais semiológicos, né? Muitas vezes eles colocam vídeos ali de sinais da semiologia neurológica, que a gente faz por escrito, né? Então você vê as imagens e você responde por escrito. E a terceira fase é a prova oral, né? Que é a discussão de um caso clínico com a banca. E a média das 3 fases tem que estar acima de 70%. Tá? Perfeito. Então, E cada é, um com o seu é bem. peso, né?
é bem complicadinho. Cada uma tem seu peso. Se eu não me engano, a primeira e a terceira fase tem um peso um pouco maior e a segunda fase, que é de imagem, é um peso intermediário. Então tem até uma fórmula lá para a gente fazer a conta e Fazer tal. cálculo, saber se está mais próximo, mais longe. E o legal, né? Mas a dificuldade da prova da neuropediatria, que chama atenção frente às outras especialidades, é por conta disso. Porque tem prova de múltipla escolha, tem prova multimídia e tem discussão de caso clínico, né? Que é uma das mais tensa se a gente for pensar. E depois você vai contar da sua, que foi Ah, tensa é. real, muito tensa mesmo. Foi. Mas, então, a todo momento você tem que estar se preparando um pouco para todas elas, né? Não dá para você virar e falar assim, Exatamente. ainda tem um espaço entre a primeira e as outras, né? Quanto tempo foi entre a primeira e as outras? Maio foi a primeira fase e depois novembro foram as outras fases, Tá, né? A ainda que segunda e a dava, né? terceira. Primeiro para se preparar para a teórica, né? Que costuma cair às vezes uma coisa mais decoreba, tudo, mas depois muda um pouco a preparação, né? Não muda o estilo que você Exatamente. estuda, mas você começa a olhar de uma outra forma para o que você está estudando, para o que você está revisando, para o que você vai enfrentar lá depois de alguns meses, né? Aí a importância da estratégia, né? Também, né? Porque o que acontece? Eu pensava o seguinte: para eu fazer a segunda e a terceira fase, eu tenho que ser aprovado na primeira, né? Então, se eu não for aprovado na primeira, não adianta eu ficar, né, estudando para voltado para a segunda e para a terceira. E eu enxergava essa questão de ter alguns meses de diferença entre a primeira fase e as demais, por um lado ruim, porque gera muita ansiedade, né, na gente, mas por outro lado bom, porque você tem um tempo para direcionar melhor a sua estratégia para aquela outra fase, né? Exato. Então, até a primeira fase, eu estudei totalmente voltado para as questões de primeira fase, que eram as questões de múltipla escolha. Lógico que o conteúdo é o mesmo, né? Porque é o conteúdo de neurologia infantil. Mas a técnica, né, da gente estar estudando ali era voltada especificamente para esse tipo de questão. Acabou a prova da primeira fase, eu nem tinha saído o resultado ainda, eu nem sabia se eu ia para as próximas ou não. Mas no dia seguinte eu já comecei a voltar a minha estratégia de estudo totalmente para o modelo de prova da segunda e da terceira, né? Então, por exemplo, a segunda fase eu sabia que era essa prova multimídia, né? Que era principalmente exames de imagens, sinais semiológicos, vídeos, imagens, etc. Então eu já comecei a mudar os meus flashcards e a fazer flashcard voltado para isso, né? Então as principais alterações nos exames, que tipo de alteração no exame que dava cada doença, né? O tipo do traçado do eletroencefalograma ou da eletroneuromiografia para determinado tipo de patologia. Então já voltei totalmente para isso. E para o caso clínico, né? Eu Você conseguiu particularmente usar o flashcard para todas as modalidades, né? consegui. Fez um Porque olhar diferente, uma forma diferente, mas para todas as modalidades. sim, porque essa estratégia do flashcard, ela é muito revolucionária, assim, né, pra gente. Você consegue, num tempo muito curto, rever uma quantidade de matéria muito grande, né? E como você revê muitas vezes, chega um momento em que aquilo se consolida mesmo dentro da sua cabeça e você consegue resgatar, tá ali dentro de uma gavetinha, né? Então, por exemplo, para as imagens, eu fazia flashcard de imagem, né? E até flashcard de vídeo, tá? Então eu colocava lá na frente do flashcard um traçado de eletroencefalograma. E aí lá a pergunta, qual patologia, né? Aí você tenta resgatar e vai fazer. Colocava lá uma imagem de uma ressonância magnética. Ah, qual patologia? Qual diagnóstico? E ia fazendo assim. E dá super certo, gente. Porque para essa parte de imagem assim, você tem que conhecer, né? Você tem que estar a Mais par ali, ainda, senão né? você não vai conseguir, senão você não vai conseguir identificar, né? Não dá para ficar dependendo de laudo. Com Então certeza, com ajudou certeza. bastante. É. E para a parte dos casos clínicos, né? Então tem toda uma técnica, né, da parte de semiologia neurológica para você poder fazer a discussão do caso clínico na neuro.
E aí, como eu sabia que eu ia ter que falar, né, que eu ia ter que fazer essa parte oral, eu também fui fazendo, eu me treinava ali comigo mesmo em voz alta no quarto todo dia, né? Pegava casos dos anos anteriores, que eu também fui conversar com pessoas que tinham feito e tal, porque não é divulgado, né? E montei ali várias possibilidades. Olha, se cair isso, eu vou fazer assim, se cair aquilo, eu vou fazer desse outro jeito, né? E tanto que a minha mulher, ela até já sabia, que ela me escutava, né? Eu fechava a porta do escritório e ficava lá falando, 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 treinando como se eu tivesse no dia, né? Isso foi uma Perfeito. coisa também da mentoria, né? De você tentar reproduzir, mimetizar as condições que você vai ter no dia da prova, né? Para poder estar fazendo isso. Exatamente. E eu lembro até que você contou do flashcard um ponto importante. Que você mandou uma foto pra mim. Vocês estavam no avião, acho que você estava indo com a Rê ia para um congresso. E você estava indo junto, eu não sei se você ia para um congresso. E aí você tirou uma foto porque alguém pegou um tratadão assim gigantesco, né? Foi. Abriu o tratadão para estudar, daí você falou, esse daí podia estar estudando por flashcard. Exato, não, foi isso mesmo. A Rê estava indo num congresso de endócrino lá em João Pessoa. E aí eu vi no avião, tinha, acho que muita gente estava indo para o mesmo congresso, e o cara tava com um tratado mesmo, um baita de um livrão pesado ali, e estudando e tudo mais. E eu pensei, gente, olha, eu estou estudando aqui com o celular, né? Eu não precisa nem ter internet, né? Porque o aplicativo ele funciona offline também, né? Ou seja, Então, sempre com faz você, muita né? diferença. Deu um tempinho, Sempre com a gente. sempre com a Exato. Faz gente. muita diferença ter isso sempre ali, né? Você aproveita qualquer tempinho que dá. Com certeza. Isso foi algo também que a mentoria mudou no meu jeito de pensar no estudo. Eu era aquela pessoa que tinha que ter o perfeito, né? Então, condições perfeitas. Então eu falava, ah, não, mas agora eu vou sentar 15 minutos. Na hora que eu estiver começando a me concentrar, já acabou o tempo. Não, nem vou, né? E como a gente consegue fazer as técnicas, né, para estudar, tem os flashcards, tem os aplicativos e tudo mais, você vê que antes feito que perfeito. Que, tipo, às vezes em 15 minutos, em 20 minutos que você tem ao longo do dia, dá para estudar e dá para você revisar um conteúdo que se você fosse deixar para o final de semana, que é perfeito, que você tem 6 horas para estudar, ia acumular demais e você não ia conseguir se concentrar, né? Então, isso faz muita diferença, mudar esse mindset, assim, de que dá para estudar ao longo do dia, dá para estudar mesmo com a rotina mais corrida. Exatamente, mesmo porque sobra 15 minutos aqui, sobra 15 minutos lá, quando junta já dá 1 hora e no final das contas, os 15 minutos parecem poucos, mas eles vão passar na sua prova e às vezes eles representam muitas questões. Então, se você não está conseguindo aproveitar 15 minutos no seu dia a dia, não é tão fácil você aproveitar esses 15 minutos no dia da prova. Se você já treina desde Exatamente. já a entrar na facilidade de estudar, ou mesmo de revisar e falar, ah, tem um pouquinho tempo, que nem você falava, 15 flashcards aqui, ó, vou revisar, pelo menos pra zerar esses, depois eu reviso aqueles que tem mais. Muda, até o jeito de entrar na prova e concentrar fica mais rápido, porque é um treino mesmo, né? Exatamente. Nossa, isso faz assim muita diferença no dia a dia. É aquilo que eu falo. A gente, geralmente, quem é médico sempre estudou muito. E às vezes a gente acha que a gente sabe estudar. Mas você vê que não necessariamente, né? Depois, quando eu comecei a ver as aulas no início, né? Antes de eu montar ali o ciclo de estudos, o programa e tudo mais, eu falava, nossa, gente, mas será que vai dar certo isso? Porque eu confesso que no começo eu desconfiei um pouco. A gente é tão Porque eu tava. apegado, né? O que fazia antes. Você se sentia Exato. apegado como você estudava antes? Você fazia resumo? Demais. Eu não fazia resumo, mas eu li e grifava, sabe? Mas eu era muito apegado porque eu falava, gente, sempre fiz assim. Deu certo assim até hoje. Passei no vestibular, passei na pediatria, passei no título da pediatria, né? Então, assim, eu falava, será que isso vai dar certo? Eu falei, não, mas eu comecei, eu vou fazer do jeito que tá prescrito aqui pra gente ver. E aí, quando você começa a fazer os flashcards, no início tem poucos flashcards, né? E aí você fala, não, ok, tá tranquilo. Aí você vai fazendo mais, vai fazendo mais, vai fazendo mais. É uma barreira, é um desafio, porque eu era apegado a fazer do jeito que eu já estava acostumado. Depois de mais ou menos, vai, uns um mês e meio,
Porque eu falei, não, eu não tenho certeza se vai dar certo, mas eu vou fazer, porque, né, estamos aqui, vamos tentar. Depois de mais ou menos um mês e meio que eu estava vendo os flashcards, eu comecei a perceber assim, eu falei, nossa, eu tava lá revendo, estudando, e apareceu um flashcard lá de uma coisa que era um rodapé de livro, uma coisa que eu jamais ia lembrar. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, mas eu estudei isso aqui faz mais de um mês, e eu tô lembrando. Aí eu começou a me cair a ficha de que jamais só grifando um livro ou fazendo um resumo que fica guardado lá dentro da gaveta que a gente nunca olha, né? Eu ia estar lembrando disso. Mas por quê? Porque não era a primeira vez que eu revia aquele flashcard, né? Ao longo daqueles 45 dias, o algoritmo ele ia, de acordo com o que a gente vai colocando, né, se está fácil, se está difícil, se está bom ou não, ele ia dando para você ver de forma repetida. E essa repetição espaçada, calculada ali pelo algoritmo, para mim é o que faz toda a diferença. É o que faz você, por exemplo, lembrar na prova de uma coisa que você viu 8 meses atrás, que foi o que aconteceu comigo, inclusive, no caso clínico, né? Então, nossa, fez muita diferença, assim, para mim mudou o paradigma, mudou o jeito que eu tinha de estudar. Eu que era uma pessoa apegada à forma como eu sempre estudei a vida toda, Apegada a né? grifar o texto e deixar o livro grifadinho lá, fechado, tipo, já Sim. estudei, O, então agora já foi. Você não fazia o revisão? livro, Ou você o abria o livro livro era para lindo. revisar? Não, eu abri o livro para revisar e o livro era lindo, né? Tava todo grifado, com vários marca-textos diferentes e tal, setas, né? Eu escrevia assim na beirada do livro e tal. Eu não era pegado assim de conservar o livro. Mas às vezes eu ia, por exemplo, abrir um capítulo para revisar e eu começava a ler, eu falava, gente, eu só acredito que eu já estudei essa matéria porque o livro é meu, tá grifado, não tem como outra pessoa ter grifado. Porque para mim é como se eu estivesse vendo isso aqui pela primeira vez, né? Então, tem isso, não Exatamente. sei se isso acontece com as pessoas, mas comigo às vezes era assim. Com Eu todos nós falava, gente, não é acontece. possível. Eu falava, não é possível, eu só acredito que eu vi porque o livro é meu. Não tem como alguém ter aberto ele durante a noite e grifado no meu lugar com a minha letra, né? Mas acontecia isso. E E dá uma nos sensação flashcards de tempo não. perdido, né? Exato, você falava, gente, eu gastei um tempão aqui e eu não fixei nada. E com flashcard não, porque você está sempre revendo, né? E você tem aquele processo que é ativo, né? Que não é passivo. Quando você vai abrir o resumo ou abrir o livro grifado para você ler de novo, já está tudo ali. Você não tem esse exercício de tentar recuperar ativamente aquela informação na memória. E que no flashcard você tem, né? Se fizer da maneira correta, né? Você não vai ali abrir e já virar para ver o que é, senão vira um mini resumo, né? Então, esse exercício de fazer a recuperação ativa quando você abre o flashcard, a meu ver, é o que faz toda a diferença para você conseguir recuperar essas informações depois de muito tempo. Exatamente. Inclusive, você estava contando de como você preparou para o caso clínico, você também fazia recuperação ativa, né? Não, Sim, sim. você fazia ali como se fosse no dia a dia, mas na verdade você estava recuperando no dia da prova, né? Só que você estava recuperando a informação que você já tinha estudado. Então você estava, na Sim, com verdade, fazendo certeza. tipo uma revisão ativa, só que através da explicação ali. Oral. Exato, e era exatamente esse o raciocínio. Não é, eu tinha conversado com pessoas que fizeram a prova, né, em anos anteriores, e aí eu falava, olha, o que caiu para você? Ah, para mim caiu um caso disso, disso e disso. O que caiu para você? Então, assim, eu tinha mais ou menos uns, acho que 9 ou 10 casos que já tinham caído ao longo dos últimos 10 anos, assim, né? Você E foi que resgatando. eu fui resgatando, fui fazendo ali os casos, e aí eu tinha mais ou menos assim uma resposta, né, para cada fase ali do caso clínico em cada caso. Mas eu não ficava lendo aquilo para fazer, eu fazia como se fosse no dia, né? Então, olha, o caso é esse. Qual é? Faça um resumo do caso com os principais pontos. Aí eu fazia na minha cabeça e tudo mais, falava, né? Fazia falando, porque eu pensava que no dia você vai ter que raciocinar e falar. E aí depois que eu já tinha falado, aí eu ia ver o que estava escrito. Aí, nossa, olha, faltou eu colocar esse ponto aqui, né? E tal. Então você vê, é diferente. Aí, então agora, qual o diagnóstico sindrômico? Ah, então é uma síndrome disso. Qual o diagnóstico topográfico? Né? Quais exames você vai pedir? Então, tudo isso eu ia fazendo recuperação ativa. Né? Então,
pensava, falava em voz alta a resposta para depois eu ver, e aí eu via. Quando você faz assim, fica muito mais óbvio aquilo que você errou para você não errar da próxima vez. Quando você já vai direto olhar a resposta, você já vai fazendo simultaneamente, você não consegue fazer esse processo, né? É um processo passivo. Então, essa parte da recuperação ativa, mesmo sem o flashcard, na fase oral a gente acabou usando bastante. E eu acho que foi o que fez toda a diferença para eu conseguir performar bem no dia. Com certeza. Conta pra gente então a história da prova prática, né? Na verdade, do caso clínico. Quantos casos tinham? Qual que caiu pra você? A história toda, porque quando você me contou, eu falei, gente do céu. Então, o que acontece? A gente, no dia da prova, né? A prova, a prova da segunda e da terceira fase, eram feitas no mesmo dia, né? Na época, era online, né? Então era por vídeo chamada. E a gente entrava, fazia a prova de multimídia, que eram 20 questões, aquelas questões que eu falei, né? De exames de imagem, etc. E que você via a imagem e você fazia por escrito qual que seria a resposta. Tá? E aí, feito isso, eles, quando terminava ali o tempo que todo mundo fazia ao mesmo tempo a prova da segunda fase, que é essa prova de imagem, eles começavam a chamar os candidatos um por vez para poder fazer a avaliação do caso clínico com a banca. E aí, assim, dia de prova acontece tudo quanto é coisa, né? Então, nesse dia começou a cair uma chuva imensa, assim, na região que eu estava fazendo, e caiu a energia duas vezes, caiu a internet, eu tive que refazer ali a conexão, conectar pelo 3G do celular. Então, assim, você já tá nervoso, né? Já tá estressado, que você passou o ano Meu inteiro se Deus. preparando, e ainda acontece essas coisas. E acontece, gente. A gente tem que, né, tem que lidar de alguma maneira, né? E você tem que ficar esperando em frente ao computador, com a câmera ligada, com o microfone ligado, até chamarem, até ser a sua vez, né? Então é como se você estivesse lá. Se você quiser ir no banheiro, você tem que notificar ali por escrito fiscal, esperar ele te autorizar para você ir e voltar. E o que acontece? A prova, segunda fase, foi das 8 até umas 9 e pouco da manhã, e depois eles começaram a chamar os candidatos, e o meu demorou muito para ser chamado. Eu fiquei assim, das 9h30 da manhã até acho que meio-dia e meia, mais ou menos, em frente ao computador, Muita sentado, tensão. naquela tensão, sem poder mexer no celular, sem poder fazer outras coisas, porque é uma prova, né? Você tá com a câmera ligada ali e tal, e só na tensão ali esperando, né? E até que chegou, né, a minha vez, as examinadoras lá me chamaram e falaram: Ô Cleiton, tudo bem? Vamos começar, né? E tal. E assim, tinha 9 casos que podiam cair para mim naquele ano. Tinha casos mais simples, que aí depois conversando com outros colegas que fizeram, eu acabei descobrindo. Então, por exemplo, tinha Guillain-Barré, que é uma doença relativamente comum na neuro, autismo, TDAH, né? Então tinha uma série tinha epilepsia, esclerose tuberosa, que são coisas que são relativamente mais comuns. Agora, para mim, acabou caindo um caso de uma doença que é um pouco mais rara, né? Assim, ela é conhecida dentro dos livros, mas é muito difícil a gente pegar um caso desse na vida real, né? Então, eu sei que quando foi eu não lembro exatamente os detalhes, mas quando chegou o caso para eu poder fazer o resumo ali e o diagnóstico sindrômico, era uma criança com uma doença neurodegenerativa progressiva, né? Então, uma criança que a princípio tinha o desenvolvimento normal e que ela começa a perder os marcos do desenvolvimento ali que ela tinha de uma maneira totalmente fora do esperado, né? E aí eu pensei, na minha residência a gente tinha um ambulatório do Dr. Paulo, que era um ambulatório de doenças raras, né? Eu quando comecei a ler já pensei, ah, meu Deus, é aquelas doenças do Dr. Paulo que caiu para mim. E aí pensei, não, Cleiton, mas você está preparado, né? Respira um pouco, vamos lá e vamos tentar.
E aí fiz o resumo do caso, destaquei os pontos principais que precisavam, né, ser destacados, fiz ali o diagnóstico sindrômico, e aí a examinadora falou, olha, você pode pedir exames, né? Que exames que você quer pedir? Aí pedi os exames que eram necessários, pedi vários exames de sangue, tudo mais, pedi uma neuroimagem, né, para ver como que estava o cérebro dessa criança. E aí os exames de sangue séricos a princípio não vieram nada, então também não me ajudaram muito. E ela deu uma imagem da ressonância, né? Então apareceu lá a imagem da ressonância, sem laudo, né, gente? Porque não vai vir laudo do radiologista, né, numa prova de título. E eu fiquei olhando, mas eu vi que tinha uma alteração, mas eu não lembrava exatamente o que era aquela alteração. Aí eu pensei, Cleiton, você está preparado? Vamos fazer a técnica correta, né, de avaliar o exame de imagem e vamos descrever, né? Então comecei a avaliar todas as partes anatômicas. Falei, olha, tem aqui os giros, os sulcos, né? E os núcleos da base. E aí eu percebi que tinha uma imagem, né? Um hipersinal em gânglios da base bilateral de forma simétrica e que era uma topografia muito compatível com o tipo de alteração do movimento que aquela criança tinha, né? E aí descrevi tudo isso para as examinadoras e tudo mais. Aí ela virou para mim e falou: tá, Cleiton, exatamente isso, você está indo muito bem, você descreveu exatamente o que está acontecendo, né? Faz sentido o seu raciocínio, a alteração que tem no exame é realmente essa que você descreveu, mas você saberia me dizer o nome dessa alteração? Eita! Aí, aí eu parei assim, falei, espera um pouquinho, deixa eu respirar. Aí E não era elas essa deram hora que a risada. Rê tava ouvindo tudo que tava acontecendo lá fora? Foi. A Rê tava me ouvindo do lado de fora, né? Porque eu tava em casa no escritório, com a porta fechada, e ela com a cadeira lá, do lado da porta, né? Prestando atenção. Quando ela Aí, viu, pera um e, pouquinho, deixa eu respirar, acho que ela quase desmaiou lá fora. então, e ela estava muito acostumada a me ouvir treinando em voz alta, né? E segundo ela, ela falou: não, até esse momento, para mim parecia que você estava muito tranquilo, porque você estava num tom assim muito de tranquilidade, dava a impressão de que você sabia exatamente o que você estava fazendo. Aí quando você vira para as examinadoras e fala: pera um pouquinho, deixa eu respirar. Aí ela disse que aí ela percebeu que a coisa estava um pouco mais complexa, Que o né? negócio tava feio. Não Do tava que feio porque seria, tava tudo certo, mas porque tava no fim feio. deu certo, né? Exatamente. Aí até quando eu fiz essa pausa, eu falei, deixa eu respirar. Até as examinadoras deram um pouco de risada, né? E tal. Falaram, não, pensa aí, veja o que você acha, né? Assim, não tá errado, tá certo o que você falou, mas se você lembrar algo a mais, né? Acaba sendo um incremento. E aí eu parei uns 5 segundos assim e lembrei de uma questão de primeira fase que eu tinha feito 8 meses atrás, assim, e que eu olhei aquela questão e falei, gente, nunca vi essa doença nos ambulatórios, né? Nunca vi isso aqui na minha prática e tudo mais. Jamais que um negócio desse vai cair, porque isso é um rodapé de livro, né? E tudo mais. Eu falei, bom, mas na dúvida, vou fazer um flashcard dessa questão, porque vai que, né? Que eu estudava e quando eu não sabia, eu falava, vou fazer um flashcard, porque semana que vem eu vou ter esquecido isso. Agora, se tiver num flashcard, o algoritmo vai colocar para eu lembrar na frequência que for necessária, né? E eu tinha feito um flashcard e aí eu lembrei. Aí eu falei, não, isso daí é o sinal do olho do tigre, né? Por quê? Porque o hipersinal ali nos gânglios da base, ele faz duas manchinhas brancas que com aqueles 50 tons de cinza, né, que tem na ressonância, parece o olho de um tigre, né? E aí eu lembrei o olho do tigre, eu lembrei a doença. Falei, o olho do tigre é PECAM, né? Que é uma neurodegeneração secundária a acúmulo de ferro nos gânglios da base. E aí eu lembrei a doença. Aí quando eu lembrei a doença, as examinadoras já falaram exatamente isso. O diagnóstico Nossa, etiológico que também está demais, feito, que né? demais. E foi maravilhoso, assim. Aí eu já fiquei muito. Essa parte ainda faltava umas partes aí para frente, né, do caso clínico. Porque depois disso a gente ainda ia
debater a evolução, né, os tratamentos possíveis, as orientações e tudo mais. Mas ali eu tinha matado o diagnóstico, sabe? Aquilo já me tirou um peso Já dá aquela das baixada. costas, assim, que eu já dei uma relaxada e tudo mais. E aí a coisa já fluiu assim de uma maneira muito bacana. E isso é É, sinal que estava na memória de longo prazo mesmo. Que aquilo tava na estava e a hora que memória. precisou recuperar, recuperou rápido, porque precisou de uma recuperação rápida ali. Exatamente. E assim, se eu tivesse estudando da forma que eu estudava antes, eu não ia lembrar disso. Porque ia ser aquela coisa que, se eu abrisse o livro de novo depois de 8 meses, eu ia falar, não, eu nunca vi isso, né? Alguém grifou no meu lugar. Mas como eu tinha feito um flashcard e eu fui recuperando ativamente essa memória ao longo dos meses, né? Não tinha vindo assim logo de cara, mas quando eu fui tentar ativamente recuperar, veio, né? Mesmo sendo uma coisa muito rara, mesmo sendo algo que não é usual de a gente ver no dia a dia, né? E deu tão certo que assim, eu tirei 9 na prova oral, foi uma nota assim, excelente. Arrasou. E no final da avaliação, as examinadoras falaram: olha, você foi muito bem, parabéns. Esse é um diagnóstico difícil, tá? Dos casos, né, que a gente tem esse ano, esse não é um diagnóstico óbvio. Você não precisaria obrigatoriamente acertar a etiologia, né? Então, para passar, né? Então, se você tivesse feito o raciocínio da maneira correta, mas mesmo não chegado nessa etiologia de ser um PICAM, você não precisaria desse pré-requisito para conseguir. E você foi a única pessoa hoje, até agora, nesse caso, que chegou no diagnóstico. Então, assim, fiquei Ai, feliz que demais, demais, né? Cleiton, que demais, Graças a parabéns. Deus. E que bom que eu tinha isso, né? Recuperando ao longo do ano todo ali e que estava na minha memória de longo prazo para eu conseguir acessar ali na hora da prova, né? Exatamente, o flashcard específico, né? Que um dia fez, achou meio, nossa, isso daqui nunca vai cair. No final das contas, teve a sua serventia ao longo do tempo, né? E que serventia. E Não, você eu já ficou fiz sabendo da esse. aprovação no dia? Desculpa, eu te cortei. Perdão, eu não entendi. Você já ficou sabendo da aprovação no dia ou foi depois? Não, demorava ali um pouquinho para sair, né? Mas elas não dão a nota, né, pra gente no dia, então ela não falou, a examinadora não falou, olha, sua nota foi tanto, né? Mas como eu tinha ido bem na primeira fase, eu fiquei um pouco apreensivo ainda, porque a parte de multimídia a gente não tinha um gabarito, né? Não tem uma coisa assim para você ver, mas eu sabia que a primeira fase e o caso clínico tinham um peso maior na nota. Então, eu sou a pessoa que confia desconfiando, né? E tudo mais. Mas eu já saí depois com a sensação naquele dia de que, ó, eu acho que vai rolar esse ano, viu? Eu acho que eu E vou como passar. foi que você ficou sabendo da sua aprovação no dia que saiu o nome na Nossa, lista? foi maravilhoso, né? Eu ficava, eles não soltavam a lista, assim, uma lista pública. Eles Ah, soltavam se verdade. você tinha sido aprovado naquela área do candidato, né? E aí eu sei que no dia que era para sair, eu já desde as 8 da manhã ali no celular o dia inteiro, toda hora olhando, né? E tudo mais e tal. E até que eu não lembro exatamente que horário, mas foi mais pro final da manhã, pro horário do almoço, assim, que saiu. Eu falei, ah, meu Deus, né? Aquele alívio foi maravilhoso. Já pensei, já vou dar entrada no meu RQE. É isso aí, já Já aproveitou, vou já fez atrás tudo na disso sequência. agora, né? E tal. Mas assim, é uma sensação maravilhosa, né? É uma sensação de dever cumprido, assim, né? De tipo, olha, não devo nada à sociedade, vamos dizer assim, né? Porque como você disse, a gente já é especialista, né? Mas, hoje em dia, existe uma importância muito grande do RQE, né? Não só para essa parte de você poder se anunciar realmente como especialista e tudo mais, mas porque, infelizmente, hoje a gente está numa época de muita picaretagem na medicina, né? E, querendo ou não, acaba sendo muito difícil para quem é leigo, para quem não é da área médica, de diferenciar quem realmente é especialista de quem não é, né? Então Exatamente. você tem, por exemplo, bons especialistas que fizeram estágio de especialização e tudo mais,
que são muito diferentes de pessoas que às vezes não são realmente daquela área, não têm uma formação sólida naquilo, fez um curso de final de semana online e se anuncia como especialista. São pessoas totalmente diferentes, profissionais totalmente diferentes, mas que para o leigo, se os dois não têm RQE, fica difícil dele diferenciar, né? Então, isso hoje em dia eu considero que seja muito fundamental. Eu acho que quem tem uma formação sólida, quem tem os pré-requisitos, precisa realmente fazer a prova, precisa tirar seu RQE para poder se diferenciar um pouco como especialista aos olhos da sociedade e da população, né? Com Então, certeza. Tem até para... uma mentorada, não lembro se era neuropediatria ou endocrinopediatria, agora puxando pela memória, mas ela contou que aconteceu isso com ela. Ela terminou, então ela era especialista, fez toda a formação, ela tinha feito estágio, especialização. E aí depois foi ficando a prova de título, foi ficando para trás, tal, não sei o quê. Só que daí o que começou a acontecer? Ela atendia já particular todos os pacientes e os pacientes pediam reembolso por convênio. Só que quando batia o reembolso dela, que era especialista de verdade, que tinha todo esse conhecimento no convênio, o convênio falava ela não tem RQ, ela não é especialista. E daí imagina para o paciente ouvir isso do convênio, tá confiando lá na médica, tá, né, uma pessoa realmente especialista, mas ele escuta que ela não é especialista. Então, olha o tanto de atrito que isso causa, né? Causa atrito para o paciente, causa diminuição na confiança da relação médico-paciente. Então, tem tudo isso envolvido, né? Além da questão da publicidade, do anúncio da especialidade e de realmente dessa parte, tem uma parte burocrática também, que deixa Sim, uma dúvida numa pessoa que é realmente especialista. Então, é um absurdo não resolver isso logo. Que resolvendo isso, resolve para sempre. é uma vez na vida, né? Essa parte de burocracia, inclusive na neuro, tem até um pouco mais do que nas outras especialidades, porque hoje em dia a gente tem alguns tipos de transtornos que dão direito a alguns benefícios, né, para os pacientes. Desconto em passagem aérea, bilhete único para andar de transporte, etc. E as companhias, elas exigem que a pessoa tenha RQE, Ou né? até Então, o por alto exemplo, custo, né? Porque eu acho que o alto custo de vocês, que nem o nosso, dependendo do alto custo que a gente faz, é só o endócrino que pode fazer. Então, uhum, o de vocês eu acredito que tem alto custo também, né? Que é só tem o também, pediatra que pode fazer. exatamente. E aí eu já trabalhei, por exemplo, num ambulatório que tinha eu e tinha outros colegas que eram especialistas também, que eram neuropediatras, mas que não tinham RQE. E aí acabava vindo para mim para eu poder preencher, né, esses papéis, essas burocracias assim. Então a gente tinha um combinado com a coordenação do ambulatório que os outros colegas, quando precisava de preencher algum formulário nesse sentido, deixavam guardado. No dia que eu estava lá, eu preenchia de todo mundo. Então, É uma até para pendência isso. que fica, né? Você se sente mal todo dia que isso acontece, porque você sabe da. Não você, né? A pessoa que estava lá sem preencher, porque ela sabe da competência dela, ela sabe o quanto ela é especialista, mas são coisas que travam e até eu acho que diminui a autoconfiança que a gente tem como especialista também. Então, passar e Exato. se livrar, né, disso tudo uma felicidade. É aquilo que a gente comentou. Tem muitos especialistas muito bons que eventualmente, né, não têm o RQE e tem pessoas que também não são assim os melhores profissionais do mundo que eventualmente têm, né? Mas às vezes para a pessoa que, por exemplo, que não passou na prova ou que não foi, é difícil de não deixar isso abalar a autoestima, Sim, né? sim. Então é por isso que eu recomendo para todo mundo. Preste, né? Mesmo que você não se sentir preparado, presta, né? Porque primeiro que pode ser que você passe, às vezes é uma sensação que não corresponde de fato à realidade. Você acha que não está preparado e tá. Mas mesmo que você não tiver, não obtiver a aprovação já logo de cara, você não tem nada a perder, porque você vai ter uma experiência, uma bagagem a mais para ficar mais fácil de você prestar no ano seguinte, né? Eu, Perfeito. graças a Deus, deu certo de na primeira tentativa a gente já passar e tudo mais, mas eu tinha isso muito claro, assim, não é porque eu passei de primeira, não.
mas eu tinha isso muito bem construído na minha cabeça. Cleiton, se não der esse ano, semana que vem a gente começa a se preparar para o próximo, né? E Exatamente. a gente não Inclusive, a pode gente perder uma oportunidade. conversou rapidamente sobre. Agora, eu até lembrei de você que você tinha comentado comigo, caiu. Parece que, como a gente imaginava, não funcionou. Mas a AMB estava tentando fazer um jeito em que quem prestasse a prova de título a partir deste ano iria ter que renovar de tempos em tempos, atualizar, digamos assim, esse título. Então teria isso mais ainda para se preocupar. Mas agora o CRM já deu contra disso, já derrubou, porque não faz o mínimo sentido, né? Só que é aquela coisa, enquanto a gente não presta, por exemplo, se isso acontecesse agora, não ia afetar quem já tirou o título antes, ia ser a partir de agora. A Sim, verdade é que a gente não tem controle sobre as regras do jogo, mas a gente tem controle do que a gente pode fazer antes, né? Então a gente até comentou sobre isso, né? Eu lembro quando você viu a notícia, você comentou. E é justamente isso. Quanto antes a gente pode resolver e garantir que nosso título é para sempre, que tá tudo certo, melhor vai ser. exato. Não, não dá para ficar correndo riscos, né? Eu falo que se você tem o pré-requisito, a cada ano que passa que você não faz a prova, que você não presta o título, você está cada vez mais correndo o risco de repente mudar alguma regra, mudar alguma coisa e ficar mais difícil para você no futuro, né? Então, Exato. o que a AMB estava querendo fazer nessa medida era isso, né? Quem prestasse o título a partir de agora precisaria, a cada 5 anos, prestar de novo para poder, né, manter o título, manter o RQE. E cair no Mas quem já congresso, tem pontuação, e além de tudo, isso, talvez prestar para a exatamente. prova também de novo. Exato, né? Ou ter que ficar juntando ponto em congressos e tudo mais, que é uma coisa que, pô, é uma preocupação a mais que você teria para a vida toda, né? Foi derrubado aí pelo CREMESP, eu acho muito difícil de se aprovar isso de Eu fato. também acho. Mas vamos supor que daqui 5, 10 anos eles consigam, né? É melhor que você já tenha o seu título, porque se eles conseguirem implementar isso, vai valer só dali para frente. Quem já Exatamente. tem, tá garantido para o resto da vida. Então não perca a Exatamente. oportunidade. Na próxima prova, já preste, Já né? preste. Inclusive, isso que eu queria perguntar: se você tivesse mandar uma mensagem, uma dica para aquele colega médico que já tem o pré-requisito, tá tudo certo, tá na correria, pouco tempo para estudar e tá meio na incerteza se presta ou se não presta, o que que você falaria? Não, primeira coisa, com certeza presta, né? Mesmo que você não tiver estudado nada. Fala, Cleiton, mas eu não estudei para a prova. Mas você é especialista. Alguma coisa você vai conseguir fazer ali na prova, né? Segunda coisa, não precisa parar de trabalhar para poder estudar, né? Dá para fazer, dá para estudar mesmo dando plantão, mesmo fazendo residência, mesmo tendo a rotina corrida. Não é fácil, mas é possível. E a terceira coisa é que precisa ser com estratégia, né? Se não tiver estratégia, mesmo se você pudesse, se você tivesse o privilégio de parar de trabalhar, falar, olha, eu só vou estudar 6 horas por dia, 8 horas por dia, não vou fazer mais nada, sem estratégia a coisa não vai, né? Por quê? Porque não é pegar e abrir o tratado lá da sua especialidade e falar, vou estudar o tratado inteiro, vou ler tudo e tudo mais. Você até pode fazer isso. Depois de um ano você vai ter um livro totalmente grifado, né? Lindo, com tudo lá, tudo repassado, e que você vai abrir lá os primeiros capítulos e vai fazer acontecer o que acontecia comigo. Você falava, gente, só acredito que eu grifei, que eu já vi isso porque é a minha letra, né? Porque fui eu que grifei. Então, estudar sem estratégia não adianta. Mesmo que você tenha muito tempo, não é o caminho. Eu acho que com a estratégia correta, estudando da maneira eu falo que não é estudar muito, é estudar certo, né? Então, estudando da maneira certa, com a estratégia correta, mesmo com essa vida mais corrida que a gente sabe que a maior parte dos médicos tem, é possível. Então, assim, minha mensagem é: faça da maneira certa e não perca a oportunidade. Mesmo que você tenha certeza, você fala, não, não vai dar, presta, não deixa de prestar. É um investimento que vale a pena. Se você passar é algo que você vai ter para o resto da sua vida, é uma preocupação que você tira das suas costas e se você não passar, você vai estar mais forte e mais preparado para prestar de novo. E aí, presta de novo. Perfeito, perfeito, Cleiton. Muito obrigada. Queria agradecer primeiramente.
por toda a confiança no método, por todo o empenho. Isso nos dá força também, nos dá motivação para continuar. Muito obrigada, você é uma pessoa muito especial, uma pessoa formidável e a gente fica muito feliz de ter feito parte da sua história e de ter sua amizade antes de tudo, né? Tá bom? Imagina, querida, eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui com você hoje conversando. E agradeço demais a você, a Gabi, a todo, né, o pessoal da equipe que auxiliou a gente aí durante esse ano de preparação, né? E fez toda a diferença, né? Eu acho que você é uma pessoa muito iluminada também, de ter conseguido compilar tudo isso, desenvolver esse método, né? Que é voltado, é aplicado realmente para a gente que é médico, né? Porque tem muito método de estudo, né, na internet, se a gente for ver e tudo mais, mas eu acho que o fato de você ser médica, você ter passado por todo esse processo também, te deu a bagagem para você conseguir desenvolver algo que se aplica realmente para a nossa realidade, né? Porque a realidade do médico ela é muito diferente da do vestibulando, da do concurseiro, né, que vai fazer outros tipos de prova. Então, assim, o método que você criou, que você aplica e ensina para a gente na mentoria, mudou totalmente os meus paradigmas de como estudar. Eu, que era muito apegado à forma que eu estudava e que sempre tinha dado certo até então, por isso que eu nunca, né, quis mudar, eu percebi que, apesar de ter dado certo do jeito que eu fazia, podia dar muito mais certo fazendo de uma forma mais otimizada, estudando de uma maneira mais estratégica. Então, meu muito obrigado, viu? Eu que agradeço a confiança, o empenho. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito especial ouvir sua história. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar na sua história também, vai animar para prestar a próxima prova de título. Obrigada, viu, Cleiton? Tudo de bom. Um Obrigado. beijo. Um beijo.